Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Desde a implementação do Plano Real em 1994, criou-se um consenso de que a estabilidade econômica residia no tripé de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Mas o advento de presidentes populistas destruiu esse legado. O Brasil vem convivendo nos últimos anos com governos fiscalmente irresponsáveis que parecem não se importar com a incapacidade de cumprir as metas de inflação e obter superávit primário. A questão fiscal tornou-se tão grave que até mesmo o governo projeta o colapso fiscal do país a partir de 2027. Não resta dúvida que o próximo presidente da República terá uma tarefa hercúlea e impopular para frear o crescimento da dívida pública, sanar as finanças do Estado e restabelecer a credibilidade da política fiscal. E para entendermos melhor os desafios da economia do país, eu converso hoje com o economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o professor Samuel Pessoa. Samuel, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Samuel, você é um grande estudante dessa questão da fiscal do Brasil. O que nos levou a esse beco que parece hoje sem saída? Nós sempre tivemos problemas fiscais, mas não de um jeito que até o próprio governo anuncia que 2027 nós vamos entrar praticamente no colapso fiscal do país. Olha, o problema fiscal do Brasil, desde lá atrás é assim, 2004, 2006, ele está associado ao crescimento do gasto obrigatório. O que é isso? São regras ligadas a políticas públicas, políticas sociais, que estabelecem critérios de elegibilidade a programas e evolução do valor do benefício desse programa, que as duas coisas somadas fazem com que o gasto público obrigatoriamente ele cresça mais rapidamente do que a economia. Se o gasto obrigatoriamente cresce mais do que a economia, o gasto como proporção do PIB, ele cresce indefinidamente. E isso é uma impossibilidade a longo prazo. Durante um bom tempo, a gente conseguiu equilibrar, porque por uma série de motivos extensos no tempo, mas não recorrentes, eu me refiro aqui ao período que vai lá de 2004 até 2011, 2012, nessa janela de uns 8 anos, tanto pelo boom de commodities, quanto por um processo longo de formalização da mão de obra, o gasto público, por conta dessas regras, crescia mais do que o PIB, mas os impostos também. Então a gente tinha um equilíbrio que gasto crescia mais do que a economia, a receita de impostos também, e eu tinha um superávit primário mais ou menos. Ele decrescia, mas se sustentava um equilíbrio. Ora, evidentemente a receita não pode crescer mais do que a economia eternamente, né? Senão uma hora a receita é a economia toda. Então é natural que, passado esses eventos que não se repetem, que é boom de commodity, formalização da força de trabalho, são eventos que não se repetem, a receita passaria a crescer junto com a economia, na média. E aí os gastos continuam crescendo mais do que a economia, esse negócio dá problema, bate na dívida pública, pressiona juros, uma hora você tem uma crise, aí vem uma crise profunda que desorganiza a vida das pessoas, gera desemprego, gera quebradeira nos negócios. E aí, depois da crise profunda, a gente precisa arrumar. Aí arrumamos um pouquinho, aprovamos o teto dos gastos, nós mantivemos o valor real do salário mínimo constante durante muitos anos, sem dar aumentos reais, mantendo o valor constante, ou seja, dando aumentos nominais para compensar a inflação, mas sem dar ganhos adicionais. Mantivemos os gastos totais da União com saúde e educação mais ou menos estabilizados, e com isso nós fomos reconstruindo uma situação fiscal um pouco menos pior. Isso que eu estou falando começou em 2015, lá no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, quando a gente começou a ajustar lá com o ministro Joaquim Levy, continuou no governo Temer,
e no governo Bolsonaro até 2021. 2022 houve uns excessos por conta do processo eleitoral. A gente sabe que tem um ciclo político na despesa pública acentuado no Brasil. Mas entre 2015 e 2021 a gente arrumou um pouco a casa. Aí viemos para o terceiro mandato do presidente Lula e nós reindexamos o gasto público. Nós voltamos a praticar aumentos reais do salário mínimo, voltamos a aumentar os mínimos que a União tem que gastar com saúde e educação, segundo a receita corrente líquida, e recriamos um déficit primário estrutural. Agora, Samuel, interessante que exatamente esses dois pontos que você acaba de colocar foi justamente o que a instituição fiscal independente do Senado mostrou. Ou seja, essa indexação do salário mínimo a todos os benefícios sociais representa 60% do orçamento. E isso mostra que cada R$1 que você sobe do salário mínimo nesse sentido afeta em 380 bilhões de reais. Como que é o problema? É assim, é uma soma de duas taxas. Então, mais ou menos metade do orçamento ele está indexado ao mínimo. Ora, eu tenho uma série de políticas públicas que são vinculadas ao mínimo. A taxa de crescimento do gasto com essas políticas públicas é a soma de duas taxas. Que duas taxas são essas? Uma é a taxa de crescimento dos benefícios. Isso. E a outra é a taxa de crescimento do valor real do salário mínimo. O problema é o seguinte, o grosso dessas políticas públicas vinculadas ao mínimo são associadas à terceira idade. E, portanto, elas evoluem segundo a demografia do Brasil de 30 anos atrás. Taxa de crescimento da população, que era 2, 2,5. Ok? Ora, se eu quero dar mais 2, 2,5, 3 de aumento real, o gasto total com essas políticas vai crescer a 5, vai crescer a 6. O problema é que o PIB brasileiro cresce a 2. Quando cresce, 2, 3. Ou seja, se eu praticar uma política de aumentos reais do salário mínimo, necessariamente metade do orçamento do gasto primário da União terá que crescer a 5, 6. O PIB cresce a 2, 3. Então, o gasto como proporção do PIB é uma variável que vai crescendo. E aí não tem jeito, porque o nosso gasto já é o maior da América Latina. O gasto brasileiro do setor público com proporção do PIB já é o maior, não tem espaço para crescer mais. Então, é o problema, eu entendo, isso é uma maneira de olhar, né? A gente está olhando o salário mínimo como indexador das políticas sociais, aposentadoria, benefício, prestação continuada. Agora, também tem o salário mínimo, que é um problema menos grave, mas é o salário mínimo como indexador do salário mínimo do trabalhador seletista. Ora, a produtividade do trabalho no Brasil está estagnada há décadas. Então, a capacidade que eu tenho de dar aumentos no valor real do salário mínimo é limitada se a produtividade não sobe. Que afeta a inflação. E aí bate na inflação. E bate nos juros. E aí a gente fica nesse equilíbrio de juros muito alto. E com juros muito alto, você não tem futuro. O que significa juros muito alto? Você não tem horizonte. O empresário não consegue investir. Outro dia estava nos jornais, um estudo, acho que do Banco Mundial, mostrou que o Brasil, em investimento em saneamento, está ficando atrás da Índia. Não é que a gente está atrás da Coreia, ou nós estamos atrás do México. Não, nós estamos atrás da Índia. Ora, o que é isso? Isso é juro alto. Porque o investimento em saneamento é muito intensivo em capital. Se o juro é alto, é muito caro fazer esgoto no Brasil. Provavelmente muito mais caro do que na Índia. E aí a gente não vai conseguir universalizar, não vai limpar os rios. A nossa meta de 2033 não vai ser atingida. Não vai ser atingida. Ou seja, a gente precisa construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos. E para que nós consigamos construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos, a taxa de crescimento do gasto primário tem que ser menor do que a taxa de crescimento da economia durante pelo menos uma década. Que é o espaço para a gente criar um superávit primário, inverter a dinâmica da dívida pública e colher juros baixos.
Agora, como fazer isso e vencer uma eleição? Porque, no fundo... Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Eu acho que a gente tem exemplos de políticos que conseguiram vencer a eleição olhando para o olho do eleitor e dizendo a realidade, né? Para mim, o exemplo mais marcante disso foi a vitória do governador Paulo Artung na campanha eleitoral de 2014. Ele estava fora do estado, se candidatou e fez uma campanha dizendo, tem uma crise a caminho, eu vou fazer ajuste fiscal, a gente vai ter um inverno, vai ser difícil, vai vir vacas magras, mas eu vou arrumar esse negócio e vou minimizar os custos para a sociedade capixaba desse tsunami que está a caminho. E ele conseguiu convencer a sociedade. E a sociedade se deu muito bem, porque ele fez um ótimo governo naquela que foi a nossa maior crise. Verdade. É só olhar o que aconteceu com o Espírito Santo e o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Né? Ambos os estados foram muito atingidos, porque inclusive tinha uma dependência das receitas de petróleo. E conseguindo. Então, eu acho que um candidato a presidente que exerça a liderança, talvez ele consiga passar por cima de diversas eleições que nós tivemos em que o discurso foi muito populista, né? Mas eu entendo que eu não sou político profissional, eu entendo que é muito difícil fazer uma eleição defendendo ajuste fiscal, né? É muito impopular em geral, né? Principalmente porque o outro lado deve fazer um discurso populista que vai continuar aumentando gastos, benefícios. Então... Agora, se tiver uma comunicação bem feita, porque esse discurso populista foi feito em 2014, né? Foi um populismo desbragado lá. E é fácil mostrar para a população quais foram as consequências daquele populismo, né? Samuel, o que o Brasil precisa fazer, então, para reduzir a taxa de juros? Ou seja, se você tivesse que ser o conselheiro econômico do próximo presidente da República, o que você o aconselharia para reduzir a taxa de juros de uma maneira responsável e colocar o Brasil na rota do crescimento sustentável? A gente já fez isso, né? Então a gente sabe. E aí, acho assim, a gente tem dois momentos que nos ajudam muito a perceber essa diferença. Porque, assim, a política fiscal, ela atua na formação da taxa de juros de duas formas diferentes, mas que se reforçam entre si. Uma é aquela bem careta, demanda, procura. Se o Estado está gastando mais, ele está gerando demanda. Se tem muito desemprego, as máquinas estão paradas, aquela demanda ativa a economia. Como o presidente Lula fala, né? Faz o mercadinho da comunidade funcionar, o dono do mercadinho pede mais para o fornecedor pede para a indústria, está tudo com desemprego, e aí o gasto público faz a economia crescer, sair do desemprego. Mas essa não é a situação do Brasil. O Brasil, em geral, é uma economia que opera a plena carga. Os períodos em que a gente tem desemprego aberto são pouco comuns. Numa economia a plena carga, quando se aumenta a demanda pública sobre a economia, gera inflação. Então, esse é o primeiro impacto do gasto público sobre a inflação e, portanto, os juros. É o impacto direto do gasto público sobre equilíbrio oferta e procura. Tão simples quanto isso. Agora, tem um segundo impacto, que é o seguinte: se você tem um déficit público grande, a dívida está crescendo. Se a dívida está crescendo, há uma dúvida sobre a capacidade de solvência do Estado brasileiro, ou a capacidade do Estado repagar a sua dívida sem gerar um surto inflacionário. Porque como a nossa dívida na nossa moeda, você sempre pode emitir papel e recomprar a dívida. Só que se você fizer isso, você gera uma hiperinflação instantaneamente. Era um pouco assim que funcionava a Argentina, né? Pagava a dívida lá no período Kirchner, né? Pagava a dívida emitindo papel e o gasto e o déficit público. Então,
Quando a dívida pública cresce muito, o prêmio de risco sobe. E aí o prêmio de risco subindo, o câmbio desvaloriza e pressiona a inflação por esse canal. Tá? Então, por isso que eu disse que são dois canais que a política fiscal interfere nos juros. Um via o balanço entre oferta e demanda e o outro via prêmio de risco e taxa de câmbio. Ambos batem na inflação e a inflação bate na taxa de juros. Ora, como eu estava dizendo, a gente viveu dois períodos. Um foi o segundo mandato do presidente Lula, outro foi o período Temer. No segundo mandato do presidente Lula, a gente tinha gasto público crescendo mais do que economia, receita crescendo mais do que economia, mais um superávit primário. Os juros eram altos. No período Temer, a gente tinha gasto público crescendo menos do que a economia e um déficit primário, que era herdado do governo anterior. O juro caiu. O que a gente aprendeu nesse fenômeno? Nesses dois exemplos, a gente aprendeu que se nós conseguirmos virar a dinâmica do gasto público, ou seja, se nós conseguirmos criar regras que façam com que durante alguns anos a taxa de crescimento do gasto público seja menor do que a taxa de crescimento da economia, foi exatamente o que nós fizemos no governo Temer, os juros já respondem imediatamente. Eu não preciso iniciar a redução da dívida pública, eu não preciso ter superávit. É um indicador, né? Você tem é um compromisso. Não, além disso, é um impacto do setor público sobre a restrição de recursos da economia. O setor público não está pesando. Apesar de ainda ter um déficit, e esse déficit está machucando a dívida, o impacto direto do setor público sobre o equilíbrio de oferta e procura já virou. O setor público já não está pondo mais demanda. E aí os juros respondem na hora. Aí depois de um tempo a dívida começa a cair, ou a expectativa da dívida já melhora, o prêmio de risco cai, o câmbio valoriza um pouquinho, aí o juro cai por um segundo motivo, um reforça o outro. Você entra meio que num círculo virtuoso. Então esse é o caminho, e esse caminho a gente já fez. Então é só refazer. Tem que convencer a sociedade que algum sacrifício vale se a contrapartida é redução dos juros do país. Agora, você tocou num ponto importante, que é a questão do gasto público aumentar mais do que a produtividade do trabalhador, e isso acaba gerando inflação. O que o Brasil tem que fazer para recuperar essa produtividade que, como você bem colocou, está estagnada há anos? Olha, se nós estivéssemos tendo essa conversa há 30 anos atrás, eu não saberia direito como te responder. Teria algumas intuições, mas seriam algumas intuições, nada mais do que isso. Nos últimos 30 anos, a academia internacional e doméstica também, a gente tem hoje ótimos economistas acadêmicos produzindo papers e tal. Hoje a gente entende muito mais desse tema do que há 30 anos atrás. A gente pode dizer o seguinte, Luiz. Primeiro, a diferença de renda entre países está associada à diferença de produtividade. Assim, país que é rico porque uma hora trabalhada produz muito, em unidades físicas. Da produtividade não é um conceito monetário. Produtividade é um conceito físico. É a quantidade de bens que você produz por hora trabalhada, bens e serviços. País rico é rico porque o trabalho tem uma produtividade alta, país pobre é pobre porque a produtividade do trabalho é baixa. Então a gente tem que entender isso. E acho que hoje tem um razoável consenso na literatura de que metade da diferença de produtividade em país rico e país pobre são habilidades embutidas no trabalhador. E a outra metade é a qualidade do marco legal e institucional regulatório que tem no país. Então, a metade embutida no trabalhador está associado a habilidades que a gente chama cognitivas, coisas que a gente aprende na escola fundamental. Ler bem um texto, escrever bem, se expressar bem em linguagem falada, saber matemática, saber resolver problemas e saber se comunicar em linguagem matemática. Então, essas são as habilidades analíticas que a gente usa no mercado de trabalho. Quem não sabe isso direito não vai ser um trabalhador bom.
Mas além dessas habilidades, que a gente chama habilidades analíticas, e elas a gente aprende na escola, tem outro conjunto grande de habilidades, que não são analíticas, são chamadas de habilidades socioemocionais, que também são necessárias que as pessoas passem por um processo de educação fundamental formal para ter essas habilidades. Gente, a gente não sabe, a gente não nasce com capacidade de ter persistência. Você desenvolve treinando. A gente não nasce com capacidade de aguentar frustração. A gente não nasce com capacidade de comportamento coletivo, trabalhar em grupo, liderança e capacidade de cálculo prospectivo. Tudo isso que eu falei aqui são habilidades que os psicólogos chamam de habilidades socioemocionais que são desenvolvidas na escola fundamental de qualidade. E a combinação das habilidades socioemocionais com as habilidades analíticas que estão embutidas no trabalhador, elas explicam metade da diferença de produtividade entre país rico e país pobre. A outra metade é a qualidade do marco legal regulatório. O que isso quer dizer? Significa ter uma legislação tributária e trabalhista que não discrimine, que gere uma boa alocação do capital e do trabalho. É assim, vou te dizer o que isso significa. Vamos pegar um setor da economia. Por exemplo, esse copo aqui, né? Tem uma empresa que produz copos, tem uma planta que produz copos. Se eu comparar um país pobre e um país rico, eu posso pegar todas as plantas, as fábricas que produzem copos. E para cada fábrica, eu posso calcular a produtividade do trabalhador naquela fábrica. Então, sei lá, o Brasil tem 1000 fábricas, vou ter 1000 dados de produtividade, os Estados Unidos tem 1000 fábricas, eu vou ter 1000 dados de produtividade lá. O que a gente aprendeu nos últimos 15, 20 anos? Que quando eu comparo as melhores empresas brasileiras, elas são tão boas quanto as melhores americanas. A diferença é que nos Estados Unidos todas as plantas são as melhores, ou seja, a dispersão de produtividade do trabalho entre todas as plantas que produzem copos é pequenininha. Tem algum processo naquela sociedade que as plantas que não são produtivas, elas morrem. E aí o capital e trabalho saem delas e vão para as plantas produtivas, de sorte que ao longo do tempo só sobra aquelas empresas, aquelas plantas muito produtivas. Nos países subdesenvolvidos, em particular na América Latina, as melhores plantas são tão produtivas quanto as americanas, mas a gente tem uma massa gigantesca de empresas muito pouco produtivas que o processo competitivo não as elimina. Isso que eu falei agora, tirando uma foto de um setor, isso também aparece quando eu olho o ciclo de vida das empresas. Ou seja, empresas mais velhas, elas deveriam ser maiores. Mais produtivas e maiores, porque as menos produtivas vão fechando e o trabalho e o capital vai para as mais produtivas. E, de fato, você pega países ricos, tem uma correlação positiva em tempo de vida da planta e a quantidade de trabalhadores que ela tem. Isso no mesmo setor. No Brasil e no México, não existe uma correlação entre o tempo de vida da planta e a quantidade de trabalhador. Ou seja, tem alguma coisa no nosso marco legal institucional, legislação trabalhista, tributário, judiciário, que faz com que o ineficiente sobreviva. E você não tem esse processo saudável em que os fatores de produção, o capital e o trabalho, eles vão saindo das empresas ineficientes em direção às empresas eficientes. Grosso modo, essas duas coisas explicam por que uma hora trabalhada no Brasil produz 5 vezes menos do que uma hora trabalhada nos Estados Unidos. Agora, um ponto também que deve ser considerado é uma economia muito fechada, né? Nós temos uma economia muito fechada, com toda essa complexidade que você já mencionou, trabalhista, tributária, que realmente impostos cumulativos, tudo isso que distorce demais a competitividade, mas nós somos uma economia muito fechada. Não há a menor dúvida, esse processo que eu falei de estimular que os fatores de produção saiam dos lugares pouco produtivos das empresas e vá para de alta produtividade, esse processo, estar conectado com o mundo, é um dos mecanismos essenciais para que esse processo ocorra. Senão ele não ocorre, fica aqui uns monopóliozinhos aqui, tudo ineficiente, sem haver uma contestação com a produção internacional.
né? E certamente a agenda de abertura da economia é um dos itens essenciais para aumentar a produtividade da economia brasileira. Acho que um tema que as pessoas sempre falam, né, a gente esquece. As pessoas falam, não, a gente tem que agregar valor, temos que ir para os setores tecnologicamente mais eficientes e tal. Ora, em 1980, a economia brasileira ela era praticamente autossuficiente. A gente produzia tudo aqui. Eu já olhei os dados de importação em 1980, tirando trigo e petróleo, a gente naquela época não produzia trigo, né? Não tinha ainda o trigo tropical, a gente está caminhando para ficarmos autossuficientes em trigo, né? Incrível, e não produzíamos petróleo, né? No volume que nós produzimos hoje. Então, tirando trigo e petróleo, se você pegasse o total que o Brasil importava, era 3% do PIB. Se você fizesse a mesma conta para a União Soviética, lembra? União Soviética, fechadona, comunista, a importação da União Soviética era 3% do PIB. Então, a gente era tão fechado quanto a União Soviética. A gente produzia os carros, produzia todas as máquinas, a gente importava um pouquinho de chip, um pouquinho de química fina, todo ou mais a gente fazia aqui dentro. E a produtividade era ridícula. Então, essa história que produtividade é indústria, ou setores tecnologicamente sofisticados, não necessariamente. A gente já foi super industrial, já produzimos tudo que era tecnologicamente sofisticado e éramos tão improdutivos quanto somos hoje, com um bem-estar bem menor. Então, o tema é fazer o que a gente fizer bem e o que a gente não sabe fazer bem, a gente compra. O Samuel, um outro ponto que você também tocou, e, ao meu ver, é muito importante, aliás, foi prêmio Nobel da Economia, o Acemoglu, agora com a importância das instituições, né, das regras do jogo, como algo fundamental, que ele chama da criação de instituições inclusivas, né, e não ter instituições extrativistas, que você arranca subsídios, favores do Estado, né. No Brasil, hoje, nós vivemos talvez o apogeu dessa insegurança jurídica, insegurança de contrato, insegurança de legislação. Um exemplo, contribuição social sobre lucro líquido, uma hora era para pagar, outra hora vai cobra de forma retroativa, e tudo isso causa enorme insegurança. Como você vê uma agenda para retomar essa segurança jurídica no país a respeito às regras do jogo, a contratos e esse impacto na produtividade e competitividade? Eu acho que a gente vai ter uma herança boa do terceiro mandato do presidente Lula, com muita contribuição do Congresso Nacional, que foi a reforma tributária. Acho que a reforma tributária vai nessa direção de você gerar mais previsibilidade, reduzir litígios, reduzir o custo de conformidade e, principalmente, uma agenda de cidadania tributária, né? Ser fácil para o cidadão saber quanto ele está pagando de impostos e, portanto, ser fácil para o cidadão avaliar o custo do Estado no dia a dia dele, né? Hoje, com essa complexidade, na verdade, a gente não sabe quanto a gente paga de impostos, né? Então, acho que essa é uma agenda importante. A gente tem outra agenda muito importante, que é reduzir os subsídios e o gasto tributário. Junto com aquela agenda de controle do gasto obrigatório, que está associado à indexação do salário mínimo e à indexação dos mínimos condicionais com saúde e educação, nós temos uma outra agenda, que é a agenda de reduzir o gasto tributário e os subsídios. Quando o FHC passou o bastão para o Lula, nos 3 níveis, União, Estados e municípios, a gente tinha gastos tributários da ordem, gastos ou subsídios tributários, tá? É a mesma coisa, da ordem de 2% do PIB. Quando a Dilma passou o bastão para o Temer, esse negócio saiu de 2%, foi na União para 4%, então dobrou. É um aumento muito expressivo do gasto tributário e a gente está perdendo essa batalha. Acho que o Congresso brasileiro, até pela má qualidade da liderança, a forma de construir a coalizão e a forma do executivo dialogar e exercer o poder conjuntamente com o legislativo, acho que os últimos governos a gente foi mal nisso, e aí gera um conflito entre
o Executivo e o Legislativo, e a solução desse conflito é que o Legislativo acaba respondendo menos ao Executivo, menos à liderança do Executivo, ao plano de governo do Executivo, e aí aparece um Legislativo meio disperso, um pouco centralizado, forças centrífugas, que faz com que o Legislativo responda muito aos grupos de pressão. E a ação dos grupos de pressão coloca uma série de penduricários na lei, uma série de subsídios, uma série de isenções que não atende ao interesse coletivo, mas atende ao interesse deste ou daquele grupo. E isso gera uma complexidade no nosso marco legal institucional e regras mais extrativistas, porque elas, um dos princípios do ACEMOGO, de instituições inclusivas, é instituições que tratam todo mundo igual. Né? E o que a gente tem no Brasil, isso piorou muito nos últimos 15 anos, é que a gente tem um monte de regras que cria exceção para grupos que não tem muito sentido aquela exceção. Aquela política pública não faz muito sentido. Simplesmente um presidente fragilizado, Congresso sem a liderança da presidência, acaba criando um caldo de cultura que os grupos de pressão vão lá no Congresso e aprovam leis que atendem aos interesses dele contra o interesse coletivo. A gente viu recentemente que uns vetos que corretamente o presidente Lula tinha colocado naquela lei elétrica das offshore, né, produção de eólica offshore, tinha uns jabutis lá, né, subsídio para pequenas centrais elétricas, subsídio para manter a produção de algumas usinas a carvão mineral, né? Gente, pelo amor de Deus, né? E coisas assim que não eram para aqueles vetos do presidente Lula caírem, os vetos estavam corretos e o Congresso derrubou. Então eu acho que a gente tem uma série de coisas para melhorar, tanto na área trabalhista, quanto na área tributária, quanto na área administrativa. Temos uma agenda da reforma administrativa, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, está tocando com muita intensidade, espero que ande, né? Espero que haja uma colaboração nessa área de reforma administrativa do Congresso com o Executivo. A gente tem a ministra Esther Dweck, que está muito bem assessorada nessa área. Se conversar direito com o Congresso, talvez a gente consiga fazer que essa pauta ande. Mas, principalmente, eu acho que a pauta dos subsídios e dos gastos tributários, elas vão muito contra a ideia de instituições inclusivas do ACEMOGO. Aliás, você estava dizendo aí o otimismo com a reforma tributária. Eu entendo que a reforma tributária, a criação do imposto de valor agregado é ótima, ela acaba com a cumulatividade dos impostos, é uma coisa muito positiva, simplificação de regras, mas no fim, essas exceções acabou, o Brasil provavelmente vai ter o IVA mais alto do mundo e um período muito longo de transição entre um sistema e outro. Você não se preocupa com essas duas coisas? Eu fico triste. Não é a reforma dos sonhos, né? É a reforma possível. Mas eu acho assim, primeiro, essa reforma possível, com todos os defeitos dela, é muito melhor do que o que nós temos hoje. Então, houve um avanço grande. E para olhar a parte mais cheia do copo, né, em vez de discutir um pouco a parte vazia, é que foi uma reforma muito complexa, porque envolve todos os impostos indiretos, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e envolve os 3 níveis da federação, né? União, Estados e municípios. E a gente conseguiu aprovar isso com democracia funcionando, né? E isso é bonito. Isso faz com que nós tenhamos alguma esperança e a gente pense, olha, alguma funcionalidade com todos os problemas no nosso sistema político há. Eu espero, tenho um certo otimismo, eu acho que quando essa reforma estiver operando a plena carga, como ela vai gerar esse efeito de cidadania tributária, que é permitir que o cidadão saiba o custo real do Estado para ele, isso vai gerar uma pressão para reduzir os casos especiais,
E acho que vai ter novas rodadas nos próximos 20, 30 anos de melhora da estrutura do nosso imposto sobre valor adicionado. E a transição tem uma coisa muito boa nessa reforma. Talvez o assinante não esteja, o espectador não esteja ciente dela, que é imposto. Tem um problema. Imposto tem duas pontas de imposto. Tem a ponta pagadora e tem a ponta recebedora. Quem paga, como são impostos indiretos, quem paga são as empresas e quem recebe são os governos. O problema é que, como é um monte de impostos indiretos, tem imposto que é da município, tem imposto que é estadual, tem imposto que é federal, da União, e a gente vai simplificar em 2 impostos que são idênticos, na verdade é um imposto só. Então, vamos trocar 5 impostos por 2. Um IVA e um imposto sobre... Bens e serviços. Não, então, um IVA, que é o imposto sobre bens e serviços, e tem aquele imposto... Contribuição... e tem um imposto sobre coisas que fazem mal, né? O imposto do vício, as coisas... ou sobre bebidas, álcool... Imposto do pecado, imposto do pecado. Imposto do pecado, que tem um nome agora que eu me esqueci. Imposto seletivo. Então a gente vai ter um IVA, um imposto sobre valor adicionado, que é sobre bens e serviços, e um imposto seletivo. E hoje a gente tem 5. Então vai simplificar muito. Agora, você tem então a ponta que paga o imposto, a ponta que recebe o imposto. Para viabilizar politicamente, eles tiveram uma ideia muito interessante, que é perceber que a transição na ponta pagadora não precisa ser igual, no mesmo tempo, da transição na ponta recebedora. Porque o imposto redistribui entre estados, municípios e a União o bolo tributário e entre as regiões. Então a gente fez uma transição longuíssima para a forma como o imposto é recebido, 60 anos, e a transição na forma como o imposto é pago, que é um importante do ponto de vista da eficiência produtiva do país. O importante é que a forma de pagar o imposto seja simples. É uma transição de 7 anos, mais ou menos. Ainda é muito, mas não deu para ser mais rápido, porque a gente tem os benefícios da guerra fiscal e o judiciário disse que há um direito adquirido, e é esse direito adquirido associado aos benefícios da guerra fiscal que impedem que na ponta pagadora de impostos nós tenhamos uma transição mais rápida. Então, é uma transição quão rápido possível, segundo a legislação, na prática de 7 anos, e na ponta que recebe uma transição bem longa para que os governadores, prefeitos não bloqueassem a reforma tributária. Então, acho que foi o possível. O Congresso trabalhou bem, está de parabéns, e entregou para um país uma estrutura tributária que é bem melhor do que a que nós tínhamos. Vamos tratar de 2 temas que você tocou aqui também, é importante. O primeiro é a questão da abertura econômica. Todos nós defendemos que o Brasil precisa abrir sua economia. O problema é que essa agenda tão importante para o país, ela parece impopular no momento de populismo e nacionalismo econômico, né? Então, como é que nós vamos fazer essa inserção do Brasil no mundo no momento que tem um sentido de refrear a abertura econômica e focar numa pauta mais protecionista e nacionalista? No resto do mundo. No resto do mundo. Exatamente. A gente ficou... quando o mundo se abriu, nós continuamos fechados. E agora que a gente quer abrir, o mundo está fechado, né? Eu acho o seguinte, acho que o Trump perdeu. Ele fez uma guerra tarifária com a China, ele perdeu essa guerra. Ele achou que ele ia impor tarifas na China, tarifas muito altas, e como a China, nesse aspecto, depende mais dos Estados Unidos do que vice-versa, e tem boa literatura que mostra isso, ou seja, numa guerra tarifária, a China perde muito mais do que os Estados Unidos. Trump achava que, dado isso, o Xi ia chamar para sentar com ele e negociar. Só que a China perde em termos de bem-estar. Perda de bem-estar é importante em democracia. Você tem uma eleição lá na frente, se o bem-estar estiver ruim, você perde a eleição. O Xi, a China não é propriamente uma democracia. Então, o autocrata chinês, ele pode impor perdas grandes para a sua população. Ele tem muito mais poder de barganha. Ele simplesmente não, mesmo sabendo que ele iria perder, ele não sentou para negociar com o Trump. E aí o Trump teve que ir para trás, né? Então,
As alíquotas que vigorarão serão bem menores do que aquelas originais. As pessoas, tudo sugere que antes do... Foi 5 de abril, né, o dia da libertação. Antes daquele dia, as alíquotas médias americanas eram alguma coisa como 3%. A gente acha que o novo equilíbrio, depois de todo esse processo de negociação, as alíquotas médias americanas vão ser alguma coisa em torno de 12%, 13%. Então é um aumento de alíquota, acho que veio para ficar, mesmo porque o Trump precisa de receita, né, e imposto de importação é uma fonte de receita, mas vai estabilizar aí. Então eu acho que essa onda protecionista ela vai parar, e isso é tempo para a gente implementar a nossa reforma tributária. A minha avaliação é que com a reforma tributária operando, o grande bloqueio que a gente tem para abrir a economia vai deixar de existir. Qual é o grande bloqueio que a gente tem para abrir a economia? É a indústria de transformação. A indústria de transformação, ela tem muito medo da abertura. Por quê? Porque bens industriais são tradables, né? Eu posso vir comprar lá fora e produzir aqui dentro. Serviços está mais protegido naturalmente, né? Então, a indústria de transformação, ela se esforça muito para impedir uma abertura maior da economia brasileira. Mas ela é a que mais sofre com a complexidade tributária e, portanto, a indústria de transformação vai ser o setor que mais vai se favorecer com as novas regras tributárias. E eu imagino que com as novas regras tributárias, a gente terá mais condição de convencer a indústria de transformação que chegou o momento dela se integrar no resto do mundo. Né? Só para ver como a integração é importante, Luiz, o Brasil exporta avião e o Brasil não exporta carro. Por que a gente exporta avião e a gente não consegue exportar carro? Porque é o seguinte, avião, a gente produz alguns tipos de avião, a gente não produz todos os tipos de avião. E naqueles alguns tipos que nós produzimos, nós não produzimos tudo também. A gente não produz motor, a gente não produz uma série de equipamentos. A gente é responsável, em alguns modelos da aviação, em algumas das etapas produtivas de um avião. Por isso que o Embraer é top de linha. Ele é um avião tão bom quanto o melhor avião da categoria dele. E é por isso que a gente vende. Agora, o carro brasileiro não é tão bom quanto o melhor da categoria dele. Então, a gente... Por quê? Porque a Embraer está conectada com as cadeias globais de valor. Para cada R$100 de avião que a gente exporta, a gente compra de insumo R$50. Então, o que a gente adiciona para fazer um avião é metade. A gente não faz tudo. Ninguém faz tudo, né? A gente se especializa. E é por isso que a produtividade aumenta. Então, a gente tem que trazer a lógica Embraer para toda a indústria brasileira. E o jeito de fazer isso é ligando a nossa indústria com o resto do mundo, é com a abertura. E eu acho que talvez com a nova estrutura tributária a gente consiga convencer o setor a que ele entre nesse círculo virtuoso de integração com o resto do mundo e ganhos de produtividade. Ou seja, o que você está dizendo é que esse freio de arrumação da reforma tributária vai preparar o Brasil para uma agenda de abertura e aí provavelmente vai encontrar um mundo que já esgotou a pauta nacionalista e protecionista e vai começar a ter alguma forma de acomodação num grau de abertura existente, talvez não tão grande quanto no passado, mas que ali abra uma janela de oportunidade para o Brasil se inserir nessas cadeias globais. Exatamente, Luiz. Essa é uma leitura otimista de um momento de fato ruim que a gente passa nessa agenda. Bom, o segundo ponto, você também tocou de extrema importância, é rever programas sociais, principalmente porque esse é hoje o maior sorvedor de dinheiro público, como você bem colocou. Nós vamos ter que encarar uma próxima reforma da Previdência, com certeza. Com certeza. Né? E, além de tudo, rever muitos desses benefícios, né? E uma coisa que sempre os especialistas na área de programas sociais, inclusive como o Ricardo PB mostra, nós precisamos começar a criar as portas de saída dos programas, né? Como você vê a questão de uma futura reforma da Previdência, rever benefícios e criar essa porta de saída para programas sociais? Então, vamos lá. A reforma da Previdência é demografia, né? Tá nos jornais. Cada vez que sai uma pesquisa nova do IBGE, a gente descobre que nós estamos envelhecendo mais rápido do que eles previam lá atrás. A gente está avançando rapidamente. Acho que a taxa de crescimento populacional brasileiro já é bem menor do que a americana.
Ou seja, a gente está envelhecendo rapidamente. Não vai ter orçamento. E vai ter que fazer rápido essa reforma. Vai ter que fazer rápido. O próximo presidente terá que fazer, independente de quem ele for. Então, isso é uma questão demográfica, quase aritmética. Quem quiser brigar com isso, que brigue. Tudo bem. A questão dos gastos sociais é exatamente aquilo que a gente começou a nossa conversa. Eu entendo que o Brasil é um país muito desigual e ainda relativamente pobre. E há uma demanda legítima de que a gente aumente a qualidade de vida das pessoas mais pobres, e a política de valorização do salário mínimo é uma maneira de fazer isso. O problema é o seguinte: de 94 para cá, a gente mais do que dobrou o salário mínimo, em termos reais. A gente já fez muito nessa direção. E o problema é que, simultaneamente, em todo esse período, a gente não conseguiu avançar na agenda de produtividade. A gente chegou no limite, não tem mais espaço público. Se eu não mudar essa política, eu vou gerar uma crise fiscal, que vai gerar um desemprego e vai ser pior para todo mundo. Então, a gente tem que dar uma pausa na política de valorização do salário mínimo e tentar melhorar também o orçamento público, reduzindo os subsídios e todo o gasto tributário, que, como a gente discutiu, aumentou muito, focalizar nos ganhos de produtividade para que nós possamos, em alguns anos, retomar a política de valorização do salário mínimo. Terceiro ponto é melhorar os programas sociais, principalmente o Bolsa Família. Ora, o Bolsa Família, quando foi criado, era um programa muito eficiente. Eficiente quer dizer o seguinte: eu gastava um tanto e a pobreza caía muito. E o tanto era 0,5% do PIB. Ora, hoje o Bolsa Família gasta 1,6%. A gente mais do que triplicou, Luiz. Ora, eu vejo às vezes as pessoas muito felizes porque os dados de pobreza caíram, né? Estão nas mínimas históricas. Eu confesso que eu não fico muito feliz. Por quê? Porque a queda foi muito pequena. Quando o Bolsa Família foi de 0 para meio, houve uma queda expressiva da pobreza. E agora que eu mais do que tripliquei, a pobreza caiu pouco. Eu não vejo motivo para comemoração por causa disso. Há muitos sinais que o programa Bolsa Família tem muita ineficiência. A gente precisa melhorar. E aí, com esse orçamento muito ampliado, dá para a gente fazer um programa que cria a porta de saída. O que é um programa que cria a porta de saída? É um programa em que o benefício conviva bem com pessoas da família trabalhando. Porque hoje os critérios de elegibilidade, se o cara acha um emprego e a renda dele sobe um pouquinho, ele sai da faixa e o valor do benefício vai a 0. Essas descontinuidades em políticas públicas não são boas. Porque aí o cara acha um emprego e pede para não assinar a carteira, para não perder o benefício. Ora, é importante o emprego formalizado, com carteira assinada. Esse é o emprego mais nobre, a pessoa fica mais tempo no trabalho, ela adquire habilidades, ela progride. Então, a gente tem que desenhar o Bolsa Família de forma a que a redução do benefício, conforme a pessoa vai ingressando no mercado de trabalho, ocorra de forma mais gradual. Se ele perdeu o emprego, há uma garantia em que o benefício é retomado mais rapidamente. E a gente precisa pensar em casar essa política com uma política de que, quando ele está empregado, mesmo no setor informal, você tem algum mecanismo de acumulação de poupança, tipo o fundo de garantia, e quando ele perde emprego, ele pode acessar aquela poupança. Tem boas propostas. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando o senador Tasso Gereissati ainda estava na ativa da política, ele relatou um projeto de lei que se chamava Lei de Responsabilidade Social, que transformava o Bolsa Família num programa mais complexo como esse que eu estou discorrendo aqui, e que atendia a essas demandas. Como que eu faço um Bolsa Família que converse bem com o trabalhador informal e converse bem também com o início do trabalho formal, e não desestimule o trabalho. Pelo contrário, estimule
a ida ao convívio da família com o benefício e o início do ingresso no mercado de trabalho formal das pessoas daquele domicílio. E tem saídas técnicas para isso, e agora que a gente mais do que triplicou o orçamento, tem dinheiro. Sim. Agora, precisa ter... Aí falta um pouco de vontade política, e eu acho que o governo Lula 3 peca um pouquinho em não ter muito interesse pela qualidade técnica da política pública. Tem sempre um enfoque pela quantidade. Vão aumentar o orçamento, vão gastar mais, e pouca preocupação com o desenho, com os detalhes, com a eficácia. E aí o orçamento cresce e o desempenho não melhora. Então a gente triplica o programa e a taxa de pobreza caiu. Mas caiu muito menos do que seria razoável, dado que nós mais do que triplicamos o orçamento. O governo tem muita dificuldade em mensurar qualidade de programa público, né? Isso é um pouco... Tem. E eu acho que isso é particularmente verdadeiro para o atual governo. Agora, Samuel, nós temos uma ótima safra de governadores no Brasil. E também, olhando para o lado otimista, é uma safra de governadores muito focada em política pública baseada em dado em evidência, em boa qualidade da gestão pública. E parece que é uma dissociação entre o que está acontecendo em vários estados brasileiros e o governo federal. Inclusive, governadores do próprio PT, né? Sim. Temos bons exemplos, na direita, na esquerda, todo o espectro ideológico. Então, eu acho que é uma questão geracional, né, Luiz? A gente ficou... O Lula tem 80 anos, né? O tempo dele passou. Bolsonaro tem 70 e quantos, né? Então tem um certo... As nossas lideranças, tanto pela esquerda como pela direita, elas estão ultrapassadas. E essa agenda que os novos governadores estão trazendo é uma agenda moderna. Os governadores, vários deles são bem jovens, estudaram muito mais, todos tiveram formação, vários estudaram fora ou fizeram pós-graduação, né? A gente tem o caso do governador Fonteles, do Piauí, que estudou no INPA, Instituto de Matemática Pura Aplicada, né? Quer dizer, uma formação hiper sofisticada. Então, acho que esse é um sinal que talvez quando a gente conseguir passar... Tiver uma mudança geracional. Exatamente. Quando tiver essa mudança geracional, a nova geração de políticos que vem, seja pela esquerda, seja pela direita, vai ser gente mais jovem, mais arejada, mais moderna. Agora, o que dizer para esses jovens que cresceram, nasceram num país que a economia ficou estagnada por tanto tempo? Eu outro dia estava conversando com um amigo meu que ele me perguntou isso, né? Eu tenho uma filha que está estudando engenharia na Alemanha, né? Ele perguntou da minha família, eu falei, então a minha filha está lá, tal. Ele falou, mas Samuel, por que todos os filhos de amigo meu estão indo estudar fora, né? É o sinal. Eu disse, Renato, o Brasil deu errado, né? O que eu posso fazer? A gente deu errado. Quanto sociedade, nós demos errado. Construímos várias coisas, não é para ficar chorando, mas... E o sinal que a gente deu errado é que, talvez pela primeira vez na história do Brasil, desde 1500, os filhos da elite saem daqui para fazer vida fora, né? Então, assim, a gente tem que arrumar o país para que esses jovens voltem. Eles já estão saindo. Então, a gente tem que arrumar para trazer essas cabeças ótimas que nós temos, que estão saindo porque a gente não consegue oferecer um pacote profissional que gere uma vida interessante. Então, as pessoas vão procurar uma vida mais interessante para elas fora do país. E aí a gente tem que fazer a nossa parte para que eles façam a deles e voltem para cá. E caíram muito no embuste do populismo antigo nesses últimos 10, 20 anos, e aí não na verdadeira esperança que é construir esse país, como você bem falou, inserido no mundo, aberto, com as instituições inclusivas, especialmente de produtividade, não é? Acho que a gente está amarrado nesse equilíbrio de juro muito alto, com gasto público crescendo mais do que o PIB, e a gente tem que desatar esse nó. E a gente precisa de lideranças arejadas que entendam o problema para que desate esse nó e nós consigamos construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos. Se nós não conseguirmos construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos, a gente não vai conseguir produzir um país que
que gere para os nossos filhos um pacote interessante que faça com que as pessoas queiram continuar vivendo aqui. O próprio fato, Luiz, da taxa de crescimento demográfico ter caído tanto... É verdade. É um sinal que as pessoas não veem futuro. Né? Para você querer se reproduzir, para você querer ter filhos, você tem que ter um certo otimismo com o futuro. Né? Na verdade, ter um filho é um ato de esperança e de aposta no futuro. Né? Talvez o ato de esperança e de aposta no futuro mais forte que um ser humano possa fazer. Quando uma sociedade coletivamente começa a reduzir muito sua taxa de crescimento populacional, isso é um sinal que tem algum problema. Precisamos recuperar essa esperança no país. Eu acho que esse é o grande desafio dos nossos futuros candidatos à presidência da República, não é? Samuel, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Foi um espetáculo dessa grande visão macroeconômica dos desafios do Brasil. Luiz, eu que agradeço a oportunidade. Prazer falar com você. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.